Amados irmãos, um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos aqui desfrutando da sua presença, lendo sua palavra, e Deus trouxe uma palavra no meu coração para compartilhar com os queridos, que está aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5. Diz assim a bússola divina: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Esse texto que ora lemos se refere à segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Igreja essa que Paulo tinha admoestado, tinha chamado a atenção em sua primeira carta, devido a uma série de situações que estavam ocorrendo e que era totalmente fora do propósito de Deus. Então Paulo chega à Macedônia com o coração inquieto, o emocional abalado, porque tem sido, de certa forma, dura a sua palavra e era necessária. E não sabendo qual seria a reação dos irmãos, ele estava inquieto, entristecido, até a chegada de Tito, que trouxe a resposta de que a igreja tinha aceitado a repreensão, e isso consolou o coração de Paulo. Mas o que eu quero trazer para você nessa manhã é que muitas vezes nós nos sentimos como Paulo nessa situação. Paulo estava em obediência ao seu chamado, procurando realizar as coisas de forma correta, mas em meio a essa caminhada, ele teve que ser duro, ele teve que sair daquele propósito só de amor, de ensino, teve que dar um puxão de orelha. E fazendo o correto, gerou essa situação. E às vezes na nossa caminhada, a gente está procurando fazer as coisas certas e no meio do caminho acontecem situações que nos tiram do sério, nos faz ser duros. Isso é comum, é natural acontecer. Nós explodirmos, porque somos seres humanos. Tem momentos em que a gente se abala emocionalmente e se ira, né? E aí Paulo está dizendo, olha, temores por fora, lutas por fora, temores por dentro. E eu creio que nós estamos vivendo bem isso, vivemos numa época tão difícil. O mundo está de cabeça para baixo, o certo está errado, o errado eles querem que esteja certo, as coisas anormais passaram a ser coisas comuns em nosso meio. E essa luta por fora, luta com pessoas, com situações, com família, com enfermidade, enfim, é uma série de lutas que nós temos diariamente, todos nós temos. E esse temor interno, esse temor por dentro, ou seja, o temor que nos dá de muitas vezes não termos a capacidade de mudar, grande parte, né? Porque não temos essa capacidade de mudar situações, muitas vezes. Aquele temor de não ter o sonho realizado, o temor de não ver projetos se cumprir, o temor de não ter força suficiente para caminhar, o temor da enfermidade que pode vir, o temor da... São tantas coisas. De não poder honrar um compromisso. Temores. Temor da morte que é iminente, que virá um dia e que nós não temos domínio sobre ela. São temores por dentro. Batalha espiritual, a batalha interna, a batalha com nós mesmos, de quantas vezes sabemos o que temos que fazer e não conseguimos. Enfim, são tantas coisas. Temores por dentro, lutas por fora. Mas o texto que ora lemos, a Bíblia diz que Paulo teve conforto com a chegada de Tito, com a resposta da carta. E eu quero profetizar isso para você nesse dia. Por maior que seja o teu temor, por maior que seja a sua luta, nós temos um Deus poderoso, que enviará o socorro, que enviará a resposta. E esse socorro, essa resposta irá confortar e consolar o nosso coração.
e nós iremos nos levantar com novo ânimo, com novo vigor, realizar a vontade dele, cumprir o propósito dele e ver que a grande verdade é que ele tem o controle, é que ele quem faz dar certo, é ele quem muda a história, é ele quem conforta, é ele quem consola, é ele quem direciona. Digo isso porque tenho vivido isso muitas vezes. Temores, inquietações, preocupações de às vezes falhar na tentativa de acertar e depois se sentir mal porque falhou. Enfim, lutas, muitas lutas. Temores internos, mas também conforto, também certeza de que o nosso Deus é poderoso e ele vai realizar o seu propósito, apesar de nós. Mesmo porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Amém? Fica essa reflexão para você na manhã desse dia. Que Deus te dê um dia de vitória. Um beijo no teu coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Soli Deu glória.